um presente de Deus. Judeus de todo o mundo estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Os seguidores de Jesus estavam lá também. Eles estavam reunidos, esperando pelo presente que Jesus havia prometido a eles. No meio da festa, o presente de Deus chegou. Começou com um som como de um vento muito forte que encheu a casa onde eles estavam esperando. Depois, algo que parecia fogo pousou sobre cada um deles. Todos naquele lugar ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E ele lhes deu poder para falar em outras línguas. Judeus vindos de outras partes do mundo os ouviram e ficaram admirados. Estas pessoas estão falando nossas línguas, disseram, e anunciam as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Este é o presente de Deus, explicou Pedro. Foi prometido há muito tempo. Ele vem a nós por meio de Jesus, o Messias. Vocês o crucificaram, mas Deus o trouxe de volta à vida. O que devemos fazer? As pessoas perguntavam com tristeza. Arrependam-se do mal, disse Pedro. Creiam em Jesus Cristo. Ele perdoará os seus pecados e lhes dará seu Espírito Santo. Naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Elas foram apenas as primeiras de muitas que viriam a crer em Jesus como seu Salvador. Nem prata, nem ouro. Pedro e João foram ao templo. Havia um homem ali, na Porta Formosa, que nunca havia andado antes. Ele mendigava pedindo dinheiro às pessoas. Vocês me dão um trocado? Ele pediu a Pedro e João. Os dois discípulos olharam para o homem. Eles não tinham dinheiro, mas tinham algo muito melhor para oferecer a ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem achou que lhe dariam dinheiro. Não tenho prata nem ouro, disse Pedro, mas tenho outra coisa que lhe darei com alegria. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, disse Pedro. Ande! Pedro segurou a mão do homem e seus pés e tornozelos se firmaram. O homem se levantou e começou a andar. Ele acompanhou Pedro e João ao templo. Em pouco tempo, ele não estava apenas caminhando. Ele pulava e louvava a Deus. As pessoas o haviam visto na porta. Elas sabiam que ele era paralítico de nascença. No entanto, ali estava ele, andando, pulando e agradecendo a Deus. Todos ficaram impressionados. Pedro contou ao povo sobre aquele cujo poder havia curado o homem. Ele falou de Jesus. Quando ele terminou de falar, muitos decidiram seguir a Jesus também.
inimigo, agora nem prata, inimigo, agora amigo. Saulo era um homem religioso, um fariseu. Ele achava que qualquer um que acreditasse em Jesus estava espalhando uma mentira e deveria ser colocado na prisão e até mesmo condenado à morte. Saulo ia para Damasco para prender os seguidores de Jesus. De repente, uma luz brilhante o cercou e ele caiu no chão. Uma voz lhe disse: Saulo, por que você é tão cruel comigo? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Vá para Damasco. Lá, você será instruído sobre o que deve fazer. Saulo levantou-se. Ele estava cego. Então seus amigos o levaram para uma casa em Damasco. Saulo esperou lá por 3 dias. Ele não comeu e nem bebeu. Enquanto isso, Jesus apareceu numa visão a Ananias, um de seus seguidores em Damasco. Jesus disse-lhe para ir visitar Saulo e orar para que ele pudesse enxergar novamente. Mas Saulo está prendendo seus seguidores, disse Ananias, tremendo. Eu sei, disse Jesus. Mas eu escolhi Saulo para falar de mim no mundo inteiro. Ananias foi orar por Saulo. Jesus me enviou, disse ele, para que você possa enxergar e ser cheio do Espírito Santo. Saulo pôde ver de novo e em seguida ele foi batizado. Jesus transformou Saulo. Ele deixou de ser o homem que perseguia os cristãos. Saulo se tornou um líder na igreja e falava a todos sobre Jesus. Até seu nome foi mudado, de Saulo para Paulo. Venham todos. Cornélio era um oficial do exército romano. Ele morava na cidade de Cesareia. Ele e sua família respeitavam a Deus. Eles não eram judeus, eles eram gentios. Cornélio teve uma visão. Um anjo disse a ele: Deus ouve suas orações e sabe que você ajuda os pobres. Envie homens à cidade de Jope para buscarem Pedro. Cornélio obedeceu. Em Jope, no dia seguinte, Pedro estava no terraço orando. Numa visão, um lençol enorme desceu do céu. Ele estava cheio de animais. Uma voz disse: Mate e coma, Pedro. Eram animais que os judeus não deviam comer. Eu não posso comê-los, respondeu Pedro. Se eu digo que você pode comer, respondeu a voz, então está tudo bem. Foi então que os mensageiros de Cornélio chegaram. Assim, Pedro e alguns outros foram com eles a Cesareia. A casa de Cornélio estava cheia de amigos e familiares ansiosos para ouvir Pedro falar. Deus me mostrou numa visão
que aceita as pessoas de todas as nações. Jesus veio para todos. Ele é o Senhor de todos. Ele curou os enfermos e libertou os oprimidos. Ele foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. Todo aquele que confia nele será perdoado de seus pecados. O Espírito Santo veio sobre eles, assim como em Pentecoste. Pedro os batizou. Viajando por Jesus. Paulo sabia que Deus o enviara para falar de Jesus aos gentios. Então ele fez 3 viagens pela Síria, Turquia e Grécia. Muitas pessoas creram em Jesus e começaram igrejas em toda a região. Anos depois, Paulo voltou a Jerusalém. Os líderes religiosos daquele tempo o prenderam porque ele falava sobre Jesus. Uma vez que Paulo era cidadão romano, ele pediu para ser julgado em Roma. Paulo foi enviado a Roma num barco. Seria uma longa e lenta viagem. Por que não esperamos em Creta até a temporada de tempestades passar? Sugeriu Paulo. Mas o capitão decidiu seguir viagem. Veio uma grande tempestade. Todos acharam que iam morrer. Um anjo disse a Paulo que todos se salvariam e que ele chegaria em Roma. Paulo contou isso aos outros. Alguém avistou terra. Os marinheiros planejavam abandonar o navio e deixar os outros morrerem. Paulo os advertiu: vocês só sobreviverão se todos ficarem juntos a bordo. O barco bateu em uma ilha chamada Malta. Os soldados tiveram medo de serem punidos se os prisioneiros escapassem. Então, eles decidiram matá-los. Mas o comandante gostava de Paulo e ordenou que seus homens os deixassem viver. Eles chegaram exaustos na praia. Assim como Paulo havia dito, todos sobreviveram. O governante de Malta os recebeu. O pai dele estava doente. Quando Paulo orou por ele, Deus o curou. Eles embarcaram em outro navio e foram para Roma. Paulo ficou preso numa casa e dali escreveu cartas para as igrejas que havia iniciado. Algumas dessas cartas se tornaram parte da Bíblia. A boa notícia de Deus. No princípio, Deus fez todas as coisas. Ele fez tudo perfeito. Ele também nos fez do jeito que imaginou. Ele nos ama e quer que a gente esteja sempre perto dele. Infelizmente, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Aquele pecado trouxe a morte ao mundo e nos separou de Deus. Também destruiu o mundo perfeito de Deus. O pecado se espalhou por todo o mundo. Todos pecam. E o resultado do pecado é a morte. Mas o pecado não impediu que Deus nos amasse. Ele tinha um plano para nós.
Deus nos ama tanto que enviou seu Filho, Jesus, ao mundo. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus veio para nos aproximar dele. Jesus curou pessoas doentes e fez muitos outros milagres. Ele fez amizade com pessoas solitárias. Ele ensinou sobre o amor de Deus. Sua vida perfeita nos mostrou como é o amor. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho, Jesus, ao mundo. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus veio para nos aproximar dele. Jesus curou pessoas doentes e fez muitos outros milagres. Ele fez amizade com pessoas solitárias. Ele ensinou sobre o amor de Deus. Sua vida perfeita nos mostrou como é o amor. Mesmo sem nunca ter pecado, Jesus morreu em uma cruz em nosso lugar, porque Ele nos ama. Fazendo isso, Jesus cumpriu o plano de Deus para nos aproximar novamente dele. Após 3 dias, Jesus ressuscitou dos mortos, destruindo o poder do pecado e da morte. Ele ainda passou algum tempo ensinando os seus seguidores. Então, Jesus retornou ao céu e agora vive para sempre. Jesus não nos deixou sozinhos. Ele enviou seu Espírito Santo para viver dentro de quem confia nele. O Espírito Santo nos dá poder para viver do jeito que Deus nos criou para viver. Um dia, quando Jesus voltar, Deus fará com que tudo seja perfeito outra vez. Ele fará um novo céu e uma nova terra. Todos os que creem em Jesus viverão com Ele para sempre. Deus te ama. Ele te fez uma pessoa especial. Crer em Jesus e fazer o que Ele ensinou nos aproxima de Deus. Você está pronto para fazer parte da história de Deus?